A paz do Senhor Jesus, essa é a terceira parte do estudo Lobos, os Devoradores de Ovelha. Vamos continuar aqui no capítulo 20 de Atos, o versículo 28 em diante. Está escrito assim: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Verso 29, porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão rebanho. Verso 30, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Então essa é uma das preocupações de Paulo quando ele saísse dessa igreja, que ele fundou, estruturou com a verdade, né? Mas como ele estava falando aqui, disse: quando eu sair daqui, né, lobos entrarão, né? Entrarão, isso significa que vem de fora, né? E com o propósito de destruir o rebanho, né? E que dentre o povo se levantaria. Então Satanás ele ataca trazendo pessoas de fora. Satanás usa pessoas de fora para entrar dentro da congregação, e quando não é isso, ele levanta pessoas dentro da congregação para provocar rebelião, né? Ensinando falsas doutrinas, né? Contra aquela verdade que está sendo ensinada até então dentro daquela congregação, atraindo os discípulos após si, através de homens cheios de maldade e de malícia nos seus corações. Então temos que vigiar com isso, porque muitos estão sendo enganados dessa maneira por falsos obreiros que vêm de fora e por muitos que se levantam dentro. Satanás ele atua de diversas maneiras, de todos os lados. Ele anda 24 horas ao derredor, como diz a primeira carta de Pedro, capítulo 5, o versículo 8, sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então se ele anda ao derredor, ele anda observando, procurando uma brecha, um espaço para ele ali entrar e corromper, né, o coração do homem, afastando o homem do conhecimento da verdade, tirando o homem da presença de Deus, impedindo que ele venha a ser liberto dos seus pecados pela fé em Cristo Jesus. Amém? Vamos ler outro livro, quero ler com os irmãos, aqui em 2 Coríntios, capítulo 11, capítulo 11 de 2 Coríntios, a partir do versículo 2. Vou ler novamente o versículo 2, que está escrito assim, capítulo 11, a partir do versículo 2. Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque eu vos tenho preparado para vos apresentar como a virgem pura um marido, a saber, a Cristo. Verso 3. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompido os vossos sentidos, e se aparte da simplicidade que há em Cristo. No versículo 4. Porque se alguém vos pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razões eu sofrei. Verso 5. Porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. E se sou rude na palavra, não sou contudo na ciência, mas já em tudo nos temos feito conhecer totalmente entre vós. De que Paulo está falando? Vamos pular para o versículo 13. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se apóstolos de Cristo. Verso 14. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Verso 15. Não é muito, pois que os seus ministros se transfiguram em ministro da justiça. Observe. Outro Jesus, no versículo 4. Outro Espírito, outro Evangelho. O que significa isso? Assim como tem os ministros de Deus, inspirados pelo Espírito de Deus, tem os ministros que são levantados por Satanás. Satanás corrompe o coração do homem e faz o homem ter uma visão completamente distorcida do Evangelho, né? Muitas vezes com a avareza,
né, o amor ao dinheiro, de tirar proveito pela pregação do Evangelho, como nós vemos no mundo todo, homens enriquecendo pela pregação do Evangelho e não se importando com a causa do Evangelho principal, que é a salvação de almas, né, levar a mensagem da cruz para a humanidade, levá-lo a vestir espiritualmente e fisicamente, ou seja, tudo em prol do reino de Deus. Né? Muitos, a maioria, né, falsos profetas, falsos apóstolos, tem abrido igreja, homens que estudam, fazem faculdade para aprender a falar, com um propósito de tirar proveito pela pregação do nome de Jesus. Está pregando o nome de Jesus, né, mas está passando outro Jesus, outro evangelho, né, outro espírito. Que espírito? O espírito do anticristo. Porque são pessoas que estão com seus corações corrompidos, maculados, cheios de malícia, enganadores, né, filhos do diabo, como diz a Bíblia. Mateus capítulo 13, versículo 38 e 39. Os filhos do reino e os joios são os filhos do diabo. Né? O diabo que semeou a semente maligna, os seus falsos ensinos no coração desses homens, e usa como instrumento para corromper outras pessoas, impedindo a entrada dessas pessoas no reino eterno de Cristo. Então, os falsos apóstolos, eles se transfiguram em apóstolos de Cristo. Satanás, ele se transfigura em anjo de luz. O que significa isso? Ele usando os homens que aparentemente eles estão pregando a verdade. Você está ouvindo ali o homem pregando, a mulher pregando, né, a palavra de Cristo, o nome de Cristo, falando a palavra de Deus com a Bíblia na mão. Porém, é uma mensagem distorcida. É uma mensagem que foi introduzida nela, mensagem de perdição, heresia. Ou seja, não é a mensagem que combate contra o pecado, não é a mensagem que vai combater o adultério, a fornicação, a mentira, o engano. É uma mensagem que vai acomodar o homem na mentira, que vai acomodar o homem na mesma vida que vive, pois o Evangelho é transformação de vida. A pessoa, quando recebe a mensagem da cruz, a vida da pessoa é transformada pelo Evangelho de Cristo. A verdadeira mensagem, ela combate contra o pecado. E a pessoa vem ao conhecimento da mensagem e ela se entrega e se rende a Cristo, porque ao ouvir a verdadeira mensagem, ela é confrontada, ele é confrontado, o seu pecado é confrontado pela mensagem. É aí que vai surgir a regeneração dentro do coração do homem. Mas a mensagem pelos falsos ministros são mensagens que vai te prender mais e mais, né, na mentira. Então esses apóstolos, pastores, né, independente do cargo eclesiástico, pois Satanás atua na vida daqueles que dá liberdade para ele, estão nos altares, são verdadeiros, né, feiticeiros em cima dos altares, com o propósito único de enganar e tirar benefício, né, do povo de Deus, né, tirando proveito da fé, né, dos inocentes, enganando através de falsos ensinamentos. São falsos apóstolos. Mas as pessoas têm que compreender. Pessoas que estão se permitindo a isso, pregando a mentira, por amor ao dinheiro, tem que entender que vai haver um juízo de Deus. O juízo do trono branco, ninguém vai escapar. Nós escapamos da justiça do homem. O homem compra a justiça, o juízo do homem. O ser humano escapa dos olhos do homem, mas nada pode escapar dos olhos de Deus. E um dia, todo ser humano, desde o primeiro ao último, estará diante de Deus no juízo final. E todas as nossas obras, atos, eles estão como memória nos livros das obras, que está descrito em Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 11, que fala ali do juízo do trono branco, né, que é o juízo após o milênio. Então, irmãos, Satanás, as pessoas que estão se permitindo se levar por este engano, você está sendo enganado por Satanás. São riquezas que vai passar, nós passamos, nós morremos, mas ainda não é o fim. A morte não é o fim, por isso Cristo morreu e ressuscitou. E nele nós temos um modelo, né, para a eternidade. Em Cristo Jesus nós vamos ser ressuscitados para a eternidade. Né? Mas aqueles que rejeitar a cruz, né, ele se colocou no nosso lugar, se fez maldito, né,
A terra foi amaldiçoada, maldito o homem, a terra, Gênesis capítulo 3, versículo 19, mas Cristo veio e se fez maldito no nosso lugar, para nós ser bênção e herança de Deus na eternidade. Mas a rejeição do Cristo, a rejeição dos seus ensinos, nos levará à condenação eterna. Não deixa Satanás roubar a tua salvação. Amém? Então, assim como existem os ministros de Deus, existem os ministros de Satanás, e é exatamente disso que Paulo está tratando com a igreja. Observe bem. Observe a vida que você está levando. Olhe para o que você talvez esteja fazendo neste momento, né? E julgue-se a si mesmo. Examine-se a si mesmo, capítulo 11 de 1 Coríntios, versículo 28. Examine-se o homem a si mesmo. Né? Julgue-se o homem a si mesmo, para que nós não venhamos ser julgados pelo Senhor e condenado naquele grande dia. Amém? Vamos continuar aqui. Então, cuidado com a mensagem que você está ouvindo, o lugar onde você está ouvindo as pregações. Leia a Bíblia, se aprofunde na palavra de Deus. Amém? Vamos aqui para 1 Pedro, 2 Pedro, capítulo 2, que está escrito assim, a partir do versículo 1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresia de perdição, e negarão o Senhor que resgatou, trazendo sobre si mesmo, repetindo a perdição. Verso 2. E muitos seguirão suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Verso 3. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já desde largo tempo não será tarde a sentença, e a sua perdição não dormita. Vamos continuar na quarta parte desse vídeo sobre esse estudo. Amém?